Invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem merecer. Um presente que o Pai me deu de continuar a nossa mensagem, na verdade, a última mensagem da série. A gente vem falando sobre o reino. Se você não acompanhou as outras mensagens, você pode entrar lá no youtube.com/Capela Church. Tem todas as mensagens lá. A gente vem falando sobre o reino de Deus. Já há 6 semanas ou 7 semanas, nós estamos tentando responder essa pergunta: o que é o reino de Deus? Porque foi o título da mensagem que Jesus mais pregou. Na verdade, a única mensagem que Jesus pregou foi a mensagem do reino de Deus. Onde ele falava: o reino de Deus está próximo. E tudo que ele falava era ligado a esse reino de Deus. Então a gente vem tentando responder essa pergunta. A título de recapitulação, para você que não participou de todas, nós falamos lá nas primeiras mensagens que o reino de Deus é um reino de resgate, que ele veio para resgatar o que estava perdido. Então nós não estamos preocupados, o nosso objetivo é tentar seguir o máximo que Jesus fez. Então eu posso te dizer com toda certeza que nós não estamos preocupados com aqueles que estão salvos dentro da igreja. Se qualquer coisa que nós fizermos aqui ofender aquele que está salvo dentro da igreja, que já se chama de cristão, nós não vamos te pedir desculpa. Combinado? O nosso objetivo não é te alcançar, você já foi alcançado. O nosso objetivo é alcançar aquele que está perdido. E nós vamos fazer de tudo, desde que não seja pecado, para alcançar o que está perdido. Então o reino de Deus é resgate. Depois nós falamos que o reino de Deus é um reino de justiça e graça ao mesmo tempo. E aí foi quando a gente ilustrou que a gente quer graça para nós, mas justiça para os outros. E tinha que ser o contrário. Porque nós não recebemos a justiça de Deus, nós recebemos graça, a gente estende graça. O reino de Deus é um reino de justiça porque ele é justo, mas é um reino de graça para nós, que custou muito para Cristo, e de graça como um favor imerecido. Falamos também que o reino é um reino de amor, e o amor gera obediência, e a obediência acaba levando à prática. O reino de Deus é um reino de prática, não é só um reino de conhecimento, porque saber muito e fazer nada é saber nada. Saber muito e fazer nada é saber nada. Jesus não está preocupado com aquilo que você sabe, com quantos versículos você decorou, ou com quantas pregações você memorizou. Jesus está preocupado com a prática daquilo que você aprendeu. E aí a gente usou o exemplo do cara que constrói a casa na rocha e constrói a casa na areia. Quem não pratica é o que constrói a casa na areia, bateu o vento, bateu a chuva, a casa caiu. Aquele que pratica é o cara que constrói a casa na rocha, porque vem o vento, vem a tempestade e a casa não cai. E por último, domingo passado, nós falamos que o reino de Deus é um reino de inversão. Por que inversão? Porque o próprio Jesus, ele mesmo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E aí a gente aprende que o maior ato de amor que nós temos é servir ao outro, como Jesus que serviu com a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E hoje, a última mensagem, era outra banda aqui, tchau, 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 tchau. A última mensagem, preparei assim, já tem 6 semanas que eu estou pensando nesse título. Se você gosta de anotar, se você é daqueles que anota aí, que esse título nunca mais você vai esquecer. Preparado? Pronto? Esse silêncio para você memorizar. O reino de Deus é um reino. Uau! Tão inteligente esse cara. O reino de Deus é um reino. Não é um governo, não é uma democracia, não é uma república. O reino de Deus não é um conjuntinho de pessoas que elegeu Deus. Não, o reino de Deus é um reino. E como todo reino, tem um rei. Um rei que é soberano. Você sabe o que é soberano? Que ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, com quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Ele é soberano. A nossa sorte é que, além de soberano, ele também é bom. Ele também ama. Porque, além de rei, ele é pai. E como todo pai, ele quer o melhor para nós. Então, embora ele faça o que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quiser, com quem ele quiser, porque ele quer, tudo que ele faz para nós é para o nosso bem. Porque ele é pai e ele ama. O que não tira a soberania dele, mas deixa claro que ele faz como ele quer, quando ele quer, porque ele quer, para quem ele quiser. E com esse Deus soberano em mente, essa soberania de Deus, quando Jesus vinha pregar,
a gente viu em várias mensagens que ele anunciava: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Mostra que Jesus sempre pregava, mas nunca explicava o que era o reino. Jesus chegava e falava: o reino de Deus está próximo. Tá. E aí? Qual a diferença? Ele nunca explicou. Óbvio que existia talvez para vocês seja estranho, mas existia uma pressuposição de que as pessoas que ouviam Jesus já entendiam o que seria esse reino. Eles pelo menos já sabiam que existia esse reino. No Antigo Testamento eles tinham essa ideia de que, embora não seja explícito no Antigo Testamento, que ele não fale com essas palavras, o reino de Deus, o reino dos céus, no Antigo Testamento a ideia é que Deus era um rei soberano sobre esse povo de Israel e que fazia as coisas de acordo com a vontade dele para levar esse povo a um relacionamento com ele. Então essa ideia de um reinado sempre existiu. E os hebreus, os israelitas, quando eles ouviam Jesus, ouviam Pedro, eles já pressupunham que eles falavam desse reino. Porém, se você parar para pensar, tem um texto muito famoso, se você frequenta a igreja há um bom tempo, você já ouviu esse texto fora de contexto, com certeza. Está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Há 3.000 anos atrás, quase, esse texto foi citado, que diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Todo mundo sabe esse texto. Qual é o contexto que está inserido essa mensagem? Quando Oséias está pregando, isso é Deus falando para ele: falou, Oséias, todo o povo e também os sacerdotes, o povo que lidera, os pastores aí, essa galera está morrendo porque não conhece esse Deus. Eles não conhecem. Todo mundo. Então, se há 3.000 anos atrás já não se conhecia Deus, já não se conhecia o reino, embora a mensagem estivesse embutida ali, se há 3.000 anos atrás isso já era um problema, imagina hoje. Na nossa sociedade se faz muito importante explicar o que é o reino de Deus. Por isso a gente fez essa série toda. E eu espero que as pessoas um dia passem ali pelo YouTube e assistam essa mensagem, para que elas entendam o que é o reino de Deus. É preciso explicar. Por quê que a gente precisa explicar? Hoje, mais do que nunca, eu ouvi isso, achei isso interessantíssimo. Na verdade, quem falou isso foi um cara chamado Simon Sinek. Estava ouvindo uma palestra dele e ele falou o seguinte: hoje em dia as pessoas vivem em busca de felicidade, não em busca da verdade. O objetivo final da vida da maioria das pessoas, crente ou não, budista, espírita, sem religião, é a busca da felicidade. Tão interessante que algumas centenas de anos atrás, quando Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, nesse documento famosíssimo, ele coloca ali os direitos básicos de todo cidadão americano. E um deles é o direito, em inglês ele diz The Pursuit of Happiness, que é o nome do filme que Will Smith fez, The Pursuit of Happiness, que é a busca da felicidade. Todo cidadão tem direito, ele diz, à busca da felicidade. E por causa dessa ideia controversa, na busca da felicidade, sabe o que aconteceu? Nós começamos a nos acostumar a aceitar mentira. A gente começa a se acostumar a uma característica muito básica do viver em busca da felicidade, é o fazer vista grossa. Porque todo mundo quer ser feliz para si próprio. É uma sociedade. Eu e você nos encaixamos nisso. Então, porque a gente quer ser feliz, nessa busca a gente começa a fazer vista grossa. Como assim? Não estou entendendo nada. Quem aqui nunca ouviu essa frase? A pessoa vai lá, dá o dinheiro na igreja e fala assim: eu dou meu dinheiro na igreja, se eles roubarem, o problema é deles. Quem que ouviu essa frase? Eu faço a minha parte. Se eles roubarem, o problema é deles. Totalmente errado. Porque você não foi chamado para fazer sua parte, você foi chamado para participar. Qual a diferença? Você não foi chamado só para doar o dinheiro, você foi chamado para participar com o seu dinheiro e através do que o seu dinheiro faz. Você tem obrigação de saber onde o seu dinheiro vai. Se você decidiu participar de alguma igreja a partir de hoje, seja essa, seja outra qualquer, se você voltar para a sua igreja, se você está assistindo online e for de outra igreja, você tem obrigação de saber onde o dinheiro vai. Obrigação. Por quê? Porque a igreja é uma assembleia. A eclesia significa assembleia. É um conjunto de pessoas chamadas para fora que decidem juntos. Então você tem obrigação de saber para onde o dinheiro vai. Talvez você não se sinta chamado para tomar a decisão de onde o dinheiro vai, mas você tem a obrigação de saber e participar. Aí as coisas começam a mudar. Por quê? Na busca da felicidade, eu não quero me envolver com esses problemas. Eu vou me mexer com isso daí. Não, eu dou o meu e esse viver, o problema é desse. Depois eles vivem com Deus.
Aí Deus veio contigo e falou assim: pô, mas eu botei você lá para corrigir o negócio. A negligência. Então nós nos acostumamos com vista grossa, aceitar mentira. Nós somos facilmente manipulados, porque as pessoas, em busca da felicidade, alguém coloca um medalhão na frente dela e fala: se você comprar, você vai ser feliz. Isso é básico para quem anda de ônibus aqui. Talvez você tenha carro, você não anda, mas eu ando de ônibus, eu vejo em todo ponto de ônibus: faça uma barra para o amor. É a busca da felicidade. A pessoa quer ser feliz, vai fazer até a marra. Nós somos facilmente manipulados, porque nós só queremos ser felizes. Olha só que interessante, tinha um filósofo brasileiro nos anos 90 fez sucesso. Um chamava Cidinho, o outro chamava Doca. Já viu o meu né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. É isso que todo mundo quer. Cidinho e Doca também é teologia. Tá vendo? Mas nós precisamos inverter isso e fazer o seguinte: nós precisamos viver em busca da verdade. Agora é que o caldo começa a ficar grosso. Por quê? João capítulo 8, versículo 32 diz o quê? Bem famoso. João 8, 32. Vou deixar você abrir para você ter esse choque. Um dos versículos mais famosos da Bíblia. João 8, capítulo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a mentira, ela conforta. Mentira conforta, mas ela acaba prendendo a gente. Nós nos tornamos escravos. Mas a verdade, embora ela machuque, ela liberta. Você se livra do sistema que te prende. A verdade te liberta. Ela machuca, mas liberta. O preço da liberdade é eu conhecer a verdade. Olha que filosofia forte. O preço da sua liberdade é o conhecimento da verdade. Se você não conhece a verdade, você está vivendo preso pela mentira. Volto a fazer a referência do Matrix. Se você não assistiu, assista durante as suas férias. Se você não conhece a verdade, você está vivendo naquele sonho, só na pílula azul, acordando todo dia na mesma realidade falsa. Tendo dito tudo isso, vamos ler alguns versículos bíblicos. Eu notei também uma frase interessante antes da gente passar para os versículos. Eu nem sei o que esse cara é, não sei se ele é filósofo, teólogo, não sei, mas achei interessante a frase dele. Ele falou que o nome dele é Graham Goldsworthy. Caramba, hein? Agora eu quero ver se ele pronunciar esse nome. Graham Goldsworthy. Vamos embora. Ele diz o seguinte: o reino de Deus é o povo de Deus, nos lugares escolhidos por Deus, debaixo das regras de Deus. Aí eu adicionei uma frasezinha: fazendo a vontade de Deus. É o povo de Deus, nos lugares de Deus, debaixo das regras de Deus, fazendo a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus, debaixo da vontade dele, debaixo da regra dele. E aí, tendo dito tudo isso, eu quero tentar, com essa última mensagem, te levar ao cenário da igreja que nós chamamos de igreja primitiva. A gente chama de igreja primitiva porque foi a primeira, primitiva, primeira. Mas vamos imaginar a igreja de Cristo, a igreja que tentou fazer tudo que Cristo mandou, sem influência de ninguém, sem nenhuma informação de segunda mão. Essa igreja é a igreja que a gente lê nos evangelhos, em Atos. Eu quero te levar lá, quero te levar nessa viagem através desses versículos, para você se teletransportar do nosso contexto, onde a gente vive, um contexto moderno, uma sociedade totalmente de cabeça para baixo, onde a gente acha que, ontem eu estava conversando com um amigo lá no batismo, a gente fala assim: por que Deus não resolve o problema do morador de rua e não dá uma casa para ele? Oh, mas Jesus morou na rua. A sociedade é que está tudo de cabeça para baixo. Por que Deus não salva ele? Porque ele está morando na rua. Mas quem falou só porque ele mora na rua ele não é salvo? Entendeu? A gente tem tudo de cabeça para baixo. Por quê? Os nossos valores são todos materiais. Então, com isso tudo em mente, eu estou tentando apagar isso da sua mente. Se a gente voltar na igreja primitiva, eu quero ler alguns versículos para você entender qual é a mensagem principal do reino de Deus. A igreja que viveu o reino, a igreja que nós tanto invejamos, que era cheia de milagres, que os milagres seguiam os discípulos, a igreja que crescia exponencialmente, a igreja que influenciava o mundo, que não era influenciada pelo mundo, tanto que Paulo escreveu lá em Efésios, no final do capítulo 1, que a igreja não é periférica ao mundo, é o mundo que tem que ser periférico à igreja, a igreja que decidia como a comunidade, a sociedade caminhava. Essa igreja é a igreja que nós vamos ler esses versículos, para você entender qual era a mensagem que permeava essa igreja.
Se nós entendermos isso, eu acho que a gente vai conseguir viver essa igreja. Vamos lá? Primeiro, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, primeiro evangelho a ser escrito, segundo evangelho na sua Bíblia. Se você é novato, ali um pouquinho depois do meio da sua Bíblia, você vai achar o Novo Testamento. Aí vem Mateus e depois Marcos. Marcos, no primeiro capítulo, essa é uma mensagem que Jesus pregou no começo do ministério dele. Jesus apareceu pregando essa mensagem que eu vou te falar. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Hoje nós vamos passar por bastante Bíblia. Marcos 1, 15. Olha a mensagem aí. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo, ou perto. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Olha a mensagem que Cristo pegou. Chegou o reino. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Na verdade são duas ordens que é uma só. Grava essa frase. Duas ordens que é uma só. Porque a palavra arrependei-vos tem um outro significado, já você vai entender. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Uma outra mensagem, volta um pouquinho atrás da sua Bíblia, Mateus, capítulo 3, no primeiro versículo. Agora uma mensagem do primo de Jesus. Tem o JC e o JB, né? Jesus Cristo e João Batista. JB, que era primo de JC, veio antes dele, e aí veio preparando, como diz a profecia de Isaías, preparando o caminho no deserto para o Messias. Ele também pregava uma mensagem. Vamos ver o que era essa mensagem. Mateus capítulo 3, versículo 1. A mensagem é: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois o reino está próximo. Aí João Batista pregou, preparou o caminho para Jesus. Aparece Jesus no cenário. Agora ele ficou adulto, 30 anos, começou o ministério. Ele aparece no cenário, logo no próximo capítulo, capítulo 4. Aí Mateus 3, no próximo capítulo, capítulo 4, Jesus aparece e prega a mesma mensagem que a gente viu em Marcos. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aí você fala: mas isso aí era coisa de Jesus. Isso aí foi só Jesus que pregou. Então, um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 3. No começo da igreja, a igreja nem existia, igual a capela, não tinha nem tempo, não tinha lugar, estava perdida. Eles estavam caçando um lugar para se encontrar, porque as casas estavam ficando pequenas. Aí eles se reuniram num festival, estava uma galerinha lá no terraço, fazendo um churrasco talvez, e aí começa a vir um monte de gente para a cidade, porque era uma festa bem famosa, e aí eles começam a fazer um monte de coisa, a galera começa a notar um negócio diferente, e aí eles vêm perguntar para Pedro: o que é isso que está acontecendo? Aí Pedro prega uma mensagem para eles. Olha a mensagem mirabolante de Pedro. Atos capítulo 3, versículo 19. Alguma surpresa aí? Olha a mensagem que Pedro prega: arrependei-vos e voltem-se. Está aqui uma ideia da palavra arrepender. E voltem-se para Deus, para o cancelamento dos seus pecados. Arrependei-vos. Está em Marcos, está em Mateus, está em Atos, está na boca de João Batista, está na boca de Jesus, está na boca de Pedro, está na boca de João lá no Apocalipse, está na boca de Paulo, intrínseco nas mensagens que ele prega. Arrependei-vos. A mensagem da igreja de Cristo, qual é? Arrependei-vos. Ah, mas eu já sou cristão. Arrependei-vos. Ah, mas eu já vou na igreja. Você precisa se arrepender. Arrependei-vos. Por quê? Muita gente acha que se arrepender é sentir remorso, ficar triste, chorar. Ah, estou arrependido. Queria fazer engenharia, mas fui fazer odontologia, me arrependi. Não é isso. Não é isso. Isso não é arrependimento. Isso é remorso, sei lá o que é, não é arrependimento. A palavra arrependimento tem outro sentido. Um sentido é esse que nós lemos em Atos. O que Pedro fala? Arrependei-vos e tornem-se para Deus. Esse é um significado da palavra. A semântica da palavra não é bem essa, a etimologia da palavra não é bem essa. Mas aonde você vai ver que arrependimento significa: eu estou indo numa direção e aí eu me volto para outra direção. Muitas pessoas usam isso como conversão. O que é conversão? Eu fui para um lugar, voltei para o outro. 180 graus. Nos termos cristãos, se você não é cristão ainda, se você não segue a Cristo, se você não se entregou ainda, basicamente ele quer dizer o seguinte: a vida que você vive está te levando para um caminho sem volta. A vida que você vive está te levando para um caminho sem volta. Um relacionamento eterno
distante da presença de Deus, que no final vai terminar num lugar chamado inferno, que foi preparado para o demônio e os seus anjos, para Satanás e os seus anjos. É ali o destino daquele que não crê, o destino daquele que não segue a Cristo. É isso, não tem como inventar. E aí a palavra arrependimento significa você, para ficar pior, na verdade nós não estamos a caminho do precipício, nós já estamos lá no precipício, porque a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Então nós já estamos sem solução, e aí a gente se vira e caminha em direção a Deus. Esse é um significado, mas até esse significado é difícil de entender, principalmente para as pessoas que ainda não foram revestidas desse entendimento místico que o cristão tem, que a gente fala, ó, eu não sei, mas é isso. Como o cego que foi curado lá em João capítulo 9, o que aconteceu com ele? Quando as pessoas começaram a questionar, ele falou, ó, já falei 3 vezes, o cara veio, cuspiu no meu olho, agora eu vejo, eu não sei quem é, ele falou que é Jesus. O negócio é o seguinte, eu era cego, agora eu vejo, tchau. Tem crente que é assim, ele fala, pô, por que você crê nisso? Ó, mano, por que eu creio, eu não sei, é fé, tchau. Algumas pessoas ainda não alcançaram isso, então o arrependimento de se virar é difícil de entender. Mas eu vou te dar agora uma aula de interpretação de texto. Para quem é professor aqui agora vai gostar, vai ficar na capela ano que vem porque eu vou falar isso. A etimologia da palavra, a raiz dessa palavra, em grego, é uma palavra que talvez você já tenha visto até em umas camisas de banda de rock, sabe, os punk rock. Muitas bandas cantam essas coisas porque são os revolucionários, são os que querem mudar as coisas. A palavra é metanoia. Metanoia no nosso idioma. No idioma grego, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é metanoeo. Mas vamos ficar com metanoia, porque eu não falo grego. Metanoia é a palavra. O que significa a palavra metanoia? Significa mudar o seu pensamento. Mudar o seu pensamento. Metamorfose é mudar de forma. Metanoia, mudar o seu pensamento. Por que isso? Porque Jesus precisa que você mude a maneira de pensar para você mudar a maneira de viver. Antes de você se tornar, para você mudar a maneira de viver, antes de fazer isso, você precisa entender o porquê. Quando você entender o porquê, quando você vê o inferno com seus próprios olhos, você entende e aí você se vive. Metanoia. Jesus sabia que era importante nós entendermos antes de agirmos. Sem mudança mental, não tem mudança comportamental. O problema da igreja é que nós estamos indo direto na mudança comportamental. A gente diz para as pessoas, primeiro você tem que mudar, primeiro você tem que se limpar, primeiro você tem que parar com isso, primeiro você tem que parar com aquilo. Se você não parar de fornicar, você não pode ser da igreja. Se você não parar de beber, você não pode ser da igreja. Quem falou? Estou para achar um que falou isso, que Jesus botou critério na salvação das pessoas. Se tiver algum teólogo que mostra para mim que tem critério para a graça, eu desisto da minha fé. A graça não tem critério, porque a graça é favor imerecido. É para o bêbado, para o viciado, para a prostituta, para o vagabundo, para o ladrão, para o rico, para o gente boa, para o sangue bom. A graça não tem critério. A graça atinge todos que se arrependem. Lembra que na última mensagem, na última série, nós falamos dos elementos do Evangelho, a gente falou da reconciliação, da redenção, da aceitação, e no centro da mensagem de Cristo estava essa palavra, arrependimento. O arrependimento é essencial para que a gente entenda essa graça de Deus. Metanoia, no sentido literal, mudar o seu pensamento. Sem mudança mental, não há mudança comportamental. Quando mudar sua mente, você não consegue mais viver em pecado. Como diz lá em Colossenses 3, se você realmente foi salvo, se você realmente ouviu o Evangelho, como Paulo disse, se é que você ouviu o Evangelho, porque pode ser que não tenha ouvido o Evangelho, pode ser que você tenha ouvido esse conto de carochinha que em alguns lugares prega. Se é que você realmente ouviu o Evangelho, você não consegue viver mais da maneira que você vivia em todas as áreas. A sua conduta não pode ser a mesma. Você não consegue comprar alguma coisa sem nota fiscal. Você não consegue receber o troco errado e não dar de volta. Você não consegue ver a pessoa numa necessidade de justiça social e não fazer nada. Você passa na rua, é extremamente irritante isso. Ser cristão é extremamente irritante.
Por quê? Porque você passa na rua, tem uma pessoa sentada, você sabe que aquela pessoa não vai usar seu dinheiro bem usado, você sabe que ela vai fazer besteira com dinheiro, você sabe que ela vai comprar o que não deve, você sabe que ela está usando aquela criança para manipular as pessoas que passam ali, para você poder dar dinheiro, porque ela vai comprar droga ou bebida, sei lá o quê. Mas o coração dói. Não tem jeito. Talvez o coração doa porque lá no fundo você entende que você também era daquele jeito. Talvez não fisicamente no mesmo aspecto, mas podre, perdido, morto nos seus pecados como aquela pessoa. E aí a gente tem que agir. Não tem como. É aquela tensão que quando você sabe que alguém precisa, você tira do seu. O cristianismo não é tirar o que está sobrando, é tirar do seu. Por isso que Jesus falou, quando te pedirem o seu casaco, tira a blusa também. Te pedir para andar uma milha, anda duas. É exatamente isso. Pô, mas aí eu vou passar fome. Ah, meu amigo, aí o outro vai cobrir a sua necessidade, porque a abundância de um cobre a necessidade do outro. E a sua necessidade, quando aparecer, o outro vai cobrir. Essa semana eu tive inúmeras, já perdi a conta, inúmeras oportunidades de participar da necessidade dos outros. Glória a Deus, meu sogro me ligou esses dias para receber um negócio que eu precisava receber. Aí ele falou assim, vou pegar o dinheiro aqui, você passa aqui, pega comigo e tal, que eu estou correndo. Eu falei, sogro, graças a Deus eu estou com dinheiro sobrando. Pô, o cara está esbanjando, está esnobando. Não, estou sobrando R$20 na minha carteira, tranquilo. Tranquilo, não estou correndo não, tranquilo, depois eu pego. O próprio Daniel mesmo, ontem me deu um testemunho maneiraço. Ele botou lá no Facebook dele, estou aprendendo a viver com menos do que eu preciso, estou aprendendo a andar a pé ao invés de ônibus, para economizar essa grana e tal, papapá, e está maneiraço. É esse estilo de vida que eu quero te convidar a viver. Pô, eu tenho um carro de 80 mil, vende seu carro de 80, compra um de 40, põe 40 na poupança, todo mês você vai lucrar 120, você compra uma cesta básica e ainda sobra 30. Aí você deixa os 30 para render. É isso mesmo. Pô, difícil isso daí de viver e tal, mas é isso mesmo. Esse é o Evangelho. É esse Evangelho que eu quero te convidar a viver. Não é o Evangelho do Corolla, nem do Civic, nada contra quem tem Corolla e Civic, não. Talvez você possa ter a oportunidade, mas se você tiver a oportunidade de vender o seu carro e comprar um carro mais barato, faça isso. Faz isso. Se você não tiver filhos, cara, eu não te aconselho a comprar moto não, porque moto é perigoso. Mas se você não tiver filhos, puder comprar um carro baratinho, mas não tem ar-condicionado, só tem 4 meses de verão aqui, gente. Só tem 4 meses de verão, o resto é inverno, anda com o vidro aberto. Mas se chover, e o cara que está andando a pé na rua, ele pega a chuva. Esse é o Evangelho. Eu tenho uma casa aqui e uma casa em Perequê, né, galera? Eu gosto de Perequê, né? Pé, tá lá. Vende essa casa em Perequê, mano. Eu não tenho Perequê. Vende a casa de Perequê. Põe o dinheiro numa poupança. Põe dinheiro no investimento. Cara, R$200 mil no investimento, você não sabe quanto entra todo mês, quanto bem você pode fazer. E o seu dinheiro não vai acabar não, não estou pedindo para você dar tudo não, porque Jesus era mais bravo que eu ainda. O jovem rico chegou para Jesus e falou, como é que faz para herdar esse reino do céu? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, não põe no banco não. Dá para os pobres e vem e me segue. Pô, vou ficar sem nada. É isso aí mesmo. Aí ele saiu tristinho. Você ainda tem a oportunidade de sair alegre hoje, estou falando para você, vem e põe no banco. Só o dinheiro do lucro. Eu conheci muita gente assim lá fora, pessoal inteligente com dinheiro. Tanto que Jesus fala, né, os filhos das trevas são mais prudentes com dinheiro do que nós. Vende, põe no banco, vive do lucro. R$120 não dá para viver, mas dá para comprar uma cestinha básica de 59, você ainda põe 60 na poupança e vai só acumulando. Isso é o Evangelho. É a gente ter para poder participar. Essa é a mudança. Com essa mensagem que eu quero deixar você no final do ano. Você passar um Natalzinho, como eu falei, quando você vê 3 perus, e Chester e carneiro, um monte de coisa, você vai chorar no mês de Natal. Você vai falar, poxa vida, estou celebrando o nascimento do meu Senhor Jesus, mas eu tenho tanto na minha mesa, que esse ano, sabe aquela resolução que a gente faz? Esse ano vai ser diferente. Meu convite para a sua resolução, esse ano vai ser diferente, eu vou vender tudo que eu não preciso. Eu vou usar bem o dinheiro, eu vou dividir tudo que eu tenho. Eu vou confiar em Deus com aquilo que Ele me deu e o resto eu vou deixar de fazer. Essa é a sua resolução. Para fechar, Lucas capítulo 13, vou ler alguns versículos, enquanto a galera da banda se posiciona aqui para a gente terminar. Lucas capítulo 13, vou ler do 1 ao 5 e depois do 6 ao 9. Antes de começar a ler, para quem gosta de igreja, né,
embora a igreja seja para quem não gosta de igreja, para quem gosta de igreja, a galera tem a mania de falar assim, mas ele pegou aquele negócio lá, está fora de contexto. Vou fazer de propósito, tá? Eu vou tirar essa passagem de contexto. O contexto original dela não é esse. Não é meu objetivo manipular ninguém, mas eu preciso que você entenda isso daí. Eu vou usar uma analogia, vou pegar essa passagem, vou tirar do contexto dela para usar uma analogia que eu acho que é aplicável para nós. Não é nenhum pecado, não é nenhuma heresia, mas não estou expondo essa passagem de acordo com o contexto dela, só para você saber, para evitar as críticas inúteis, né? Não me mande um e-mail depois falando, pode contar, vou nem responder. Lucas capítulo 13, versículo 1 até o 5. Estou abrindo a minha Bíblia aqui também. Vou ler uma passagem que talvez você não entenda, uma passagem que tem nada a ver, uma passagem muito doida essa passagem. Lucas 13, do 1 ao 5. E aí depois Jesus conta uma parábola para ilustrar. É o seguinte, já estou acabando já, tá? Para quem a galera está com calor, então já estou acabando. Lucas 13, do 1 ao 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Isso aqui é um escândalo. Provavelmente eles foram oferecer o sacrifício que eles tinham que oferecer, e aí Pilatos mandou matar ele e jogou todo mundo na fogueira de uma vez. Joga o boi, joga o carneiro, joga esses caras aí também, tudo lixo, e aí misturou ali, aquilo ali para o judeu é um escândalo. Vou cantar no Santos na igreja tudo. É o pior, é o ó que tinha. Então, aconteceu um escândalo. E aí Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Ou seja, aqui as pessoas tinham um mau costume de associar tragédia com rebeldia contra Deus. Já viu quando bate um terremoto, um negócio, tem umas pessoas estúpidas, e aí eu não tenho medo nenhum de falar isso, umas pessoas estúpidas que falam, o terremoto bateu lá no Haiti, porque o povo não segue a Deus. Cai na real, cai na real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como você sabe? Primeiro porque a gente, isso é geologia, terremoto é geologia. Não tem nada a ver. É um mundo caído, cheio de falhas. Mas aqui Jesus responde, olha o que Jesus responde. Ele responde o seguinte: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Se vocês não se arrependerem, todos vocês vão morrer igualzinhos. E aí ele continua: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Mais uma vez uma tragédia, aparentemente tinha uma torre nessa região que caiu em cima de 18 pessoas. Caiu um avião do time de futebol. Em respeito às famílias, não vou citar o nome, mas as pessoas falaram que Deus se revoltou com nada a ver, nada a ver. Jesus responde: eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês morrerão uma morte trágica. Aqui Jesus está fazendo uma analogia da nossa morte eterna. Todos vocês morrerão como eles. E aí Jesus resolve contar uma parábola para ilustrar. A parábola está no versículo 6 ao 9. E aqui que eu vou começar as analogias. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira. Esse homem que tinha uma figueira, você pode pensar que é Deus. Essa figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum fruto. Por isso disse ao que cuidava da vinha, você pode pensar que é Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Falou que cuidava da vinha: já faz 3 anos que vem procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-lo inutilizar a terra? E aí respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto ano que vem, vem. Se não, corte-a fora. A analogia que eu queria fazer fora de contexto é a seguinte: Jesus de propósito diz o seguinte: já faz 3 anos que eu venho procurando fruto nessa figueira que está plantada na minha vida. Estou ocupando espaço. A figueira é um símbolo para Israel. No Novo Testamento, na maioria das vezes que a gente vê essa palavra, é um símbolo para a igreja. Quem é a igreja? Nós. Então, se a gente fosse ler isso na nova tradução do Pedro de hoje, seria o seguinte: já faz 3 anos que eu estou procurando fruto na vida da capela. Ou já faz 1 ano que eu estou procurando fruto na vida do Wellington, na vida do Leandro, do Juninho, do Norberto. Já faz 3 anos que eu estou procurando fruto na sua vida. Não achei nada, Deus falando. Corta fora. E aí Jesus, ou o Espírito Santo, escolha quem você quiser, fala assim: não, peraí, pai, deixa eu fazer só mais 1 ano. Já esperou 3 meses?
Deixa só mais um ano. Eu vou adubar, eu vou aguar, vou deixar a água correr pelas raízes. E aí se der fruto, bem. Se não der, aí você corre. Esse me fez lembrar do Salmo 139, quando o salmista fala que Deus conhece desde antes do ventre da sua mãe. E no final do salmo ele fala o seguinte: sonda o meu coração e vê se há em mim algo que te desagrada. E se tiver, remove. Como diz a Aline Barros nesse sonda-me, Senhor, me conhece. Aquela musiquinha. É como se a gente estivesse no final do ano muito propício. E aí Deus está falando: já faz um tempão que eu procuro fruto na sua vida. Que fruto? Que fruto? A sua bondade, a sua benignidade, tudo isso. Mas o principal, já faz 3 anos que eu estou esperando o seu arrependimento. Já faz 3 anos que eu estou esperando a sua mudança de pensamento. Já faz 3 anos que eu estou esperando você aceitar que a minha vontade é melhor que a sua. Já faz 3 anos que eu estou esperando você entender o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai te ser acrescentado. Já faz 3 anos que eu estou esperando você acreditar que os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão, e que os pássaros nem trabalham, mas ainda assim eu os alimento. Já faz 3 anos que eu estou esperando você responder essa pergunta. Não é a sua vida mais valiosa do que a roupa que você veste? O carro que você dirige? Não é a sua vida mais valiosa que a vida de um casal? Já faz 3 anos. Vai acabar o ano agora. Natal, Ano Novo. Eu sei, é Deus falando, né? Eu sei que você vai fazer o seu livrinho de resoluções. Perder peso, ir para a academia, fazer uma poupança, tudo isso. Aonde que eu vou entrar nessa lista? Captou? Onde eu vou entrar nessa lista? Eu quero te convidar a fazer isso, a se arrepender, a mudar a sua mente. Talvez você ainda não tenha feito isso. Não estou falando de aceitar Jesus, não, porque ninguém consegue aceitar Jesus. Jesus é muito difícil de aceitar. É um cara muito burrão, sem educação, duro. Jesus é difícil de aceitar. Além de ser soberano. Ele é que nos aceita. Mas eu quero te convidar a mudar a sua mente. Essa transformação. Mas a gente não tem um ciúme de expor as pessoas aqui para levantar a mão nem nada disso, porque a gente sabe que precisa. Mas hoje eu gostaria de fazer um negócio diferente. Eu gostaria de orar contigo. Não por você, porque eu não tenho poder de orar por você. Mas eu gostaria de orar contigo. E não que esse ato de levantar a mão, ou se levantar, vá fazer alguma diferença. Não vai fazer diferença nenhuma, porque todo mundo vai ficar de pé. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas dentro do seu coração, eu quero te perguntar o seguinte: será que já não é hora de você se arrepender dos seus maus caminhos, olhar para Deus e viver uma vida digna do seu chamado? Será que não é hora de você reconhecer que Deus te ama tanto, que Ele entregou o Filho dele para morrer por você na cruz, para que você pudesse ter vida e vida em abundância? Será que já não é a hora de você desapegar das suas coisas materiais e se apegar àquilo que tem valor eterno? Com essa mensagem eu gostaria de terminar o nosso ano e começar o próximo ano. Tudo para Ele, nada para você. Nada radical, nada para nós. Tudo para Ele, nada para nós. Eu estou dentro. Eu quero te convidar a ver comigo essa hora. Se quiser que eu estiver, quero orar por você. Talvez você não tenha nem tido a oportunidade de orar por alguém esse ano. Muita gente louca. Faça desse momento seu momento de reflexão. Enquanto a gente adora o Senhor, faça esse momento seu momento de reflexão. O último culto do ano, a última mensagem do ano. Faça esse momento seu momento de reflexão. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque não temos mais palavras para dizer nada além de obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos entregou. Obrigado, Pai, pela conversão que o Senhor tem dado aos seus filhos e filhas. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que somos ricos, que temos tanto. Obrigado, Senhor, porque nos sobra dinheiro todo mês. Obrigado, Pai, porque nós vivemos como 1 ou 2% da população do mundo com tanto dinheiro.
agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso para conosco que nós não temos nem palavras para expressar. Pai, nós, como igreja, nós queremos nos arrepender. Cada indivíduo aqui, Pai, talvez eles não tenham tido a oportunidade de se arrepender. Pai, eu te peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, cancela os nossos pecados, cancela a nossa arrogância, a nossa prepotência. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos do Seu Espírito. Nós não conseguimos viver se o Senhor não viver por nós. Faça com que aquele texto de Gálatas seja realidade na nossa vida, que não vivamos nós mais, mas que Cristo vive em nós. Que o ano de 2017 seja assim, o melhor ano da nossa vida, não porque nós vamos conseguir um emprego não esperado, nem a promoção não esperada, nem o carro não esperado, mas porque nós seremos bênção para muitas pessoas, porque nós abençoaremos as pessoas que não têm, porque nós vamos nos dispor daquilo que nós temos materialmente, porque nós vamos colocar à disposição do Seu reino tudo que somos e tudo que temos. O ano de 2017 será o melhor ano da nossa vida, porque vai ser o ano que nós descobrimos o que é viver em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a viver em Cristo, Senhor, porque não dá mais para viver desse jeito que as igrejas e a sociedade pregam que nós devemos viver o Evangelho. Nós queremos Cristo, nós queremos a Ti, nós queremos viver o que a igreja viveu no começo, meu Pai. Se não for para viver aquilo que o Senhor viveu, se não for para viver aquilo que o Senhor determinou, nós não queremos. Pai, remove do nosso meio todo aquele que tem arrogâncias e prepotências e vontades de aparecer. Nós não precisamos desse lixo de gente no nosso meio. Remove do nosso meio, Pai, aqueles que são tão arrogantes a ponto de dizer que aceitam a Cristo e não vivem de acordo com a sua cruz. Nós não queremos esse Evangelho. Traz para o nosso meio, Pai, os humildes de coração, os sedentos de justiça, os que são perseguidos. Traz para o nosso meio, Pai, os pecadores, os perdidos, as prostitutas, os que estão desviados, os que estão drogados, os que não têm dinheiro, Pai. Traz para o nosso meio os moradores de rua, os mendigos, os rejeitados, os que estão vivendo na periferia. Nós não precisamos de uma igreja de riquinhos, de playboys. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos uma igreja de verdade que mostra para o mundo o que é viver em Cristo. Usa a nossa vida, Senhor. Usa o nosso caráter, usa o nosso dinheiro, usa tudo que nós temos, tudo que somos. Com essa oração, Pai, nós te entregamos a nossa vida neste ano de 2016. Celebramos tudo que o Senhor tem feito. E já te agradecemos adiantadamente por aquilo que o Senhor vai